ler tudo, do início ao fim. Conseguiram terminar? Acho que, ó, nessa minha edição aqui da Editora 34, são 76 páginas de livro. Vocês estão com essa edição também? Boa, boa. Lena, qual que é a sua edição? Dantofágica. Ai, é linda também. É toda ilustrada, muito bonita. E tem Não uns é... textos Tem texto. interessantes também, textos de Bom saber. apoio. Não. Essa minha aqui é bem antiguinha. Acho que eu tenho ela desde 2014. A da Antofágica tá maravilhosa. Namorei, mas como eu já tenho essa e é uma edição boa também, não tô com espaço mais aqui em casa para ter mais, tipo, 2 livros de cada um dos que eu amo. A Eduarda leu na Antofágica também, mas você leu em e-book. Perfeito. Isso, Acho que ele tava gratuito esse mês no Kindle. muito bem. Eu acho que só tem as duas, né? Tem a da Antofágica e a da Editora 34. Alguém leu em alguma edição diferente? Nanofágica, 96 páginas. A nanofágica é aquele outro modelo mais custo-benefício da antofágica, não é? Eu acho que é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó. Nanofágica. Ah, é esse mesmo. Nossa, mas a capa é bonita, hein? As duas capas são bonitas. Vou mostrar para vocês aqui para vocês verem também, que só eu tô vendo. Deixa eu compartilhar. A da nanofágica tem essa foto aqui da morte, ficou bonita. Gostei. Aí tem aqui da antofágica. Esse aqui é que eu li. Ah, tem essa aqui também, ó. Da Príncipes. E tem a Morte de Ivan Illich, que tá gratuito, né? No Kindle Unlimited, que também... Ai, credo, essa aqui é a morte deitada em cima do Ivan Illich, olha lá. Essa aqui é bem tenebrosa. Faz sentido também, né, com o livro. Mas eu acho que são essas edições. Tem essa aqui também, que tem outras histórias. Essa aqui eu quase não vi. É da Martin Claret. Também não conheço, não. Mas eu acho que a maioria das pessoas ficaram com a editora 34. Quem leu a edição da Antofágica ou Nanofágica, tanto faz. A tradução também é do Boris Schneiderman. Só confirma para mim, porque essa tradução é excelente, faz algumas diferenças. Eu acho que é a mesma. De quem que é? A da... Aqui diz traduzida do russo por Lucas Simone. Muito bem, muito bem. Essa eu não conheço, não. Mas eu acredito que se foi traduzida direto do russo, já tem uma grande vantagem, né? Que o problema é quando traduz do inglês e aí fica tradução sobre tradução. Vamos lá, eu vou fazer aquela introdução, já que já chegou bastante gente, e aí a gente vai conversando. Temos várias pessoas aqui, ó, que compraram pela capa. Tem da coleção? Qual que é essa coleção, Dani? A editora? A da É Nanofágica uma para da mim é... Todavia, que tem algumas novelas do autor. Sim, eu sei qual que vem junto, né? Sim, sim. Agora, para mim, a capa mais bonita é a da nanofágica mesmo, que é a morte, né? Porque a da antofágica normal tá meio tenebrosa. Então, vamos lá, vamos fazer aquele resumo, porque eu acho bem importante a gente conversar, uma coisa que eu já falei com vocês na nossa live de abertura, mas que eu queria repetir de novo para vocês aqui, porque a morte de Ivan Illich, ela sai um pouco do normal dos livros do Tolstói. Então, quem só leu A Morte de Ivan Illich vai com uma imagem bem diferente para outros livros do Tolstói, como, por exemplo, Guerra e Paz, Ana Karenina, porque o autor é conhecido por períodos gigantescos, resumindo aqueles parágrafos quilométricos, parágrafos de mais de uma página, mas aqui não, né? Aqui a gente tem um livro super curtinho. E até no meu texto de apoio, eu estava lendo aqui, fala que esse foi um livro publicado em vida pelo Tolstói, e quando ele faleceu, descobriram que tinha 2.166 páginas que ele escreveu de rascunho só sobre esse livro.
Então, para ele, esse aqui foi um livro estilo obra-prima, ele queria mesmo deixar uma lição, por isso que eu perguntei para vocês na enquete, qual foi a lição que vocês tiraram desse livro, porque a ideia do autor era essa. Esse livro foi publicado, aliás, essa novela foi publicada em 1886, e ela realmente é marcante como a habilidade do Tolstói de explorar temas profundos, mas ela, igual eu te falei, um pouco diferente das outras obras do Tolstói. Ele nasceu em 1828, numa família aristocrática russa, e até hoje ele é conhecido como um dos autores mais importantes da literatura mundial e da literatura russa. Ele é conhecido pelas grandes obras dele, como eu já falei com vocês, principalmente Guerra e Paz e Ana Karenina, mas ele também é muito conhecido por fazer reflexões filosóficas em seus livros. E esse aqui, apesar de ser um livro menor, uma novela, não deixou de ter essa reflexão, né? Mas por que eu falo que é importante a gente saber qual o contexto da vida que o Tolstói estava para a gente conseguir entender até a história do livro, né? Eu já comentei com vocês na nossa live de apresentação que o Tolstói passou por uma crise espiritual. E essa crise espiritual mudou completamente a forma de viver do Tolstói e também mudou a sua forma de escrita. Então, lá pelos anos 1870, ele passou por uma transformação espiritual, mas não só espiritual. Ele começou a questionar o propósito da sua vida, ele começou a questionar toda a religião organizada que ele praticava, ele começou a questionar os valores da sociedade russa e começou a procurar um sentido mais amplo para a sua própria existência. Então, ele se voltou para os ensinamentos de Jesus, principalmente a parte preferida da Bíblia dele era o Sermão da Montanha, que fala muito do amor ao próximo e da não violência. Então, quando ele começou a mudar essa perspectiva, ele realmente abandonou, tá? A sua vida que ele levava, ele abandonou a casa, ele foi morar no campo. Então, ele abandonou tudo que ele considerava superficial e todo esse materialismo da vida burguesa e foi morar em outro local, né? Então, quando a gente pega A Morte de Ivan Ilitch, publicada em 1880, agora eu já esqueci a data, gente, tem que conferir lá no rascunho, senão eu fico confusa. 1886, ou seja, 16 anos depois que ele estava passando por essa mudança espiritual, né? A gente vai ter reflexo de toda essa epifania que ele passou na obra. E é isso que ele vai trazer para a gente dentro da vida desse autor, que é Ivan Ilitch. Então, ele vai falar muito dessa vida focada em conquistas externas, em um status social, que era o que o próprio autor vivia antes, e essa mudança que ele passou até chegar ao estilo de vida que ele tinha lá para o final da vida dele, né? Então, essa epifania do Ivan Ilitch reflete mesmo a própria busca do autor por autenticidade e também por um significado espiritual. Apesar de que a gente não tem aqui nada muito religioso no livro, né? O autor separa muito bem. A gente tem uma busca pelo sentido da vida, mas nada muito ligado à religião. Então, qual que é o enredo principal do livro? Muito simples, né? A gente vai acompanhar um pedaço do livro, a gente vai acompanhar a vida inteira de Ivan Ilitch, que é um homem que vive ali uma vida dentro do comum, dentro do que é esperado, muito conformista. Ele foca ali na sua carreira, no status social, ele faz um casamento achando que é um casamento correto. Quando o casamento não dá certo, ele começa a beber, a jogar, a ter outros gastos para se satisfazer na rua, ao invés de terminar o casamento e tudo mais. Então, ele segue aquela estrutura de vida muito conhecida por nós, né? Até que chega no momento que ele está praticamente lascado de dívidas, mas ele dá sorte e consegue uma promoção e se torna um juiz de instrução da corte. Fica muito orgulhoso dessa posição, o que é engraçado, né? Porque, de certa forma, ele teve muito mérito na vida dele para chegar no local onde ele estava. Mas esse cargo ele conseguiu por uma espécie de sorte, né? E constrói uma carreira bastante respeitável. E, teoricamente, ele é visto pela sociedade como um homem que tem uma vida muito estruturada, família bem estruturada, e quando o dinheiro começa a melhorar na casa dele, realmente parece que as coisas estão indo ali de vento em popa. Até que, por um
acidente. A gente não sabe muito bem se toda essa doença dele foi decorrente desse acidente, mas parece que sim. Na hora que ele está instalando uma cortina, ele cai, bate a lateral do corpo, e depois que ele bate essa lateral, ele começa a sentir dor ali constantemente, até que ele vai ser diagnosticado com uma doença terminal. Diagnosticado não, né, gente? Porque a gente não tem um diagnóstico preciso. Nem os próprios médicos que ele passou sabem muito bem. Existem várias suposições do que ele pode ter, mas ninguém consegue fazer nada para ajudá-lo. Então, essa doença vai forçar o Ivan Illich a confrontar algumas coisas que estão além do nosso controle, como a fragilidade da nossa própria existência, né? Da nossa própria vida. Então, essa narrativa vai falar da doença dele, ele vai passar por um processo de negação, depois por um processo de medo. Isso vai evoluir para lá no final do livro, mas quase nas últimas páginas, uma aceitação do que ele não tem muito o que fazer, até que no final, né, depois de passar por raiva, por todos os tipos de sentimentos que a pessoa pode passar nessa situação, ele vai começar a refletir sobre a vida dele, sobre a superficialidade da vida que ele sempre levou, sobre as prioridades que ele dava para as coisas, vai começar a questionar seus próprios valores, várias coisas, até que ele vai terminar o livro se redimindo. Na realidade, ele termina o livro tendo compaixão. Seria essa a palavra. Ele passa da raiva à compaixão. Ele passa a enxergar as pessoas ao redor dele como seres humanos, né? E ele vai mudar os valores dele ali no último momento. Então, esse livro vai trazer uma reflexão sobre a morte. É o tema central do livro e ela vai ser retratada como algo inevitável. Inevitável, incontrolável e, ao mesmo tempo, transformador. Então, o autor vai usar a doença e a morte do personagem como uma forma de explorar o medo também de nós, leitores, né? O medo que a gente tem da mortalidade e nem tanto da mortalidade, né? O medo que a gente tem com todo o sofrimento que vem da negação da morte. Então, é bem interessante, né? Se a gente for analisar os personagens, todos os personagens são detestáveis, mas no final a gente também consegue ter uma compaixão, como o próprio Ivan Illich teve, né? E a gente tem o Gerasim, que é o personagem mais interessante do livro, que é o único que demonstra compaixão real pelo Ivan Illich e que não tenta enganá-lo. Por isso que é o único que o Ivan Illich se sente confortável de estar junto, né? Mas eu vou abrir primeiro agora para vocês falarem o que vocês acharam do livro, o que vocês acharam de interessante, porque tem muita coisa para a gente debater, apesar do livro ser super curtinho, né? 76 páginas. Parece que é um livro que não deixa muito ensinamento, mas deixa muita coisa. Deixa eu ver o que a Cássia falou aqui. Esse livro trouxe várias reflexões sobre a natureza humana, nas questões sobre a vida e a morte. Vi pessoas falando sobre ter tido uma experiência diferente em releitura, e eu imagino que lendo na juventude eu não teria o mesmo olhar sobre o sofrimento do Ivan Illich e a compreensão sobre o egoísmo dos amigos, e também sobre a indiferença da família, que foi o que mais pegou para ele. É o entendimento de que a morte estamos todos sozinhos, que na morte estamos todos sozinhos. Esse livro foi extremamente triste por certas percepções e experiências de vida. Sim, é um livro triste, não tem nem o que falar, né? É um livro muito triste. Vamos lá, quem quer falar primeiro? Hoje eu vou ser democrática. Vou tentar, porque vocês nunca deixam eu ser democrática. Levanta a mão, quem quer falar primeiro. Vocês não me deixam ser democrática. Posso ir? Pode falar, Janete. Para mim é releitura. Eu li ano passado, no começo do ano passado. Uhum. Eu sou enfermeira, né, gente? E ele também não é nenhum santo, não, né? Então, assim, às vezes, acho que é muito... Como ele era tratado, era muita reflexão de como ele tratava as pessoas. Exatamente. A gente tem essa coisa de... tá doente, ninguém cuida, ninguém... Eu vou contar um caso aqui rapidinho para vocês. Eu estava no plantão e tinha um senhor já de idade, com fratura de fêmea, e a família não ia visitar, aquela coisa toda, e todo mundo, nossa, que família horrorosa, o senhor sozinho, blá, blá, blá. E um dia apareceu uma filha e contou um pouco da história de vida dela, de como o pai era, e aí todo mundo entendeu por que ele estava sozinho.
É desse jeito. Os mau caráteres também envelhecem. Exatamente. Eu acho que ele não era nem um santo, assim, não estou justificando que o desprezo que a família tinha por ele, né? Mas no final a gente vê, não sei nem se eu já posso falar do final, mas Uhum. a questão do filho lá, como o filho chega, como ele estava triste, que o pai estava morrendo, aquela coisa. E ele também não ajudava que as pessoas chegassem até ele, né? A mulher foi tentar ajudar e expulsou, foi na patada. Tudo bem que com dor ninguém quer conversa com É ninguém. isso. A gente fica irracional, né? É. Mas, assim, acho que ele também tem um pouquinho de parcela aí de como ele foi tratado pela família. Sim, sim, tem, ele também não foi. E assim, e ele acha que ele foi uma pessoa, tem uma hora que ele fala, por que que ele tá passando isso? Ele vai dar até o exemplo do Caio, vocês pegaram esse trecho? Que o Caio era uma pessoa normal. Caio Uhum. poderia estar passando por isso, mas ele não era uma pessoa normal, ele era uma pessoa diferente, ele não podia estar passando por isso. E aí você vai vendo que ele também não é fluxicheiro mesmo. Uma parte aqui, no livro aqui da Antofágica, o da morte aí, que você falou, que eu achei a capa linda, apesar de ser assustadora, né? Aham. Na 129, vai falar, como você viveu antes? Bem e com prazer? Perguntou a voz, né, para ele. Então, eu ainda acho que a gente tem a questão do que plantou, você vai colher, né? Exatamente, exatamente. Não é. A gente tem a velhice que a gente escolheu. Não tem jeito. Pode falar, Duda. Só complementando o que a Janete falou, me chamou a atenção que no livro aparece ali em 2 trechos diferentes que no total eles perderam 3 filhos, né? E em momento nenhum isso vem a sensibilizar ele ou a tocar ele ou ele pensar na morte dos filhos. Não, ele continua pensando somente sobre ele e sobre o que ele está passando. Então, Exato, isso demonstra o tipo de pessoa que ele era, tanto como suporte para a família, como o pai também, né? exato. E assim, ele esperava que uma compaixão que ele nunca teve para com os outros também, né? Apesar de que o nosso coração dói de ver que ele está sofrendo, que ele está sentindo dor, é porque o Tolstói ele consegue mexer com a nossa compaixão. E aí a gente fica, né, fica com pena do Ivan Illich e acha todos ao redor, as pessoas são ruins, são ingratas, ninguém deu atenção para ele. Mas isso vem da gente, né? É do nosso sentimento, do que a gente espera, do que a gente faria. Então não tem como a gente julgar fora da nossa visão, fora da nossa realidade. É realmente Não, incrível. e ainda Pode tem a falar. questão do período, né, gente? É aquele casamento por conveniência, o tratamento dele é o tratamento que naquela época a sociedade impunha, aquela coisa Achava toda, normal. achava normal. A mulher para parir, perdeu o filho, beleza, a vida continua, ele tem que trabalhar, tem que sustentar a Normal, ela que se família. vire. Né? O negócio dele é sustentar a casa. E como ele fazia isso, ele era um ser excepcional, né? Mais ou menos isso. Deixa eu ver o que as meninas falaram aqui. Essa parte do Caio eu destaquei no meu livro. Sim, ele tinha raiva de todos por fingir e mentir, pois por não sentirem dó suficiente dele por estarem saudáveis. Eu até entendo, porque quando. Eu não sei que sensação deve ser você estar novo, no auge da vida ali, conseguindo tudo o que você quer. De repente você descobre uma doença e os médicos, muitos médicos agem daquela forma, né? Eles não enxergam a pessoa, ele só queria saber o tempo que ele tinha, se ele tinha alguma chance, e os médicos ficavam falando só de dados, de ciência, aquela coisa toda. Então eu consigo entender a raiva que ele sente em alguns pontos, né? Mas eu não consigo entender, porque a raiva a gente pode sentir, mas é como a gente transmite o que a gente está sentindo, é que é a grande questão, né? Ele maltratava as pessoas ao redor dele por causa da raiva de estar doente. Pode falar, Gi. Gente, hoje com dois. É isso. Eu acho que eu pensei muito nisso que a Janete falou, sabe? Não é o fato que a pessoa envelhece ou que ela fica doente que torna ela um santo. E a gente tem muito uma mania de julgar, né? Porque a gente vê o dodói, a gente vê o velhinho, a gente se compadece, mas a gente não tem a história toda, né? É aquele perigo da história única, de ver só um lado, né? Exato. Então, tem esse lado. Eu acho que o nosso Ivan aqui, ele era um cara muito superficial.
ele era um cara que estava preocupado com as convenções, com fazer assim. Ele tinha uma noção do que era certo, que não era uma noção baseada em afeto, nem amor, nem compaixão, era baseado numa coisa da sociedade ali, daquele, né? É uma coisa que a gente vê muito, né? Tipo assim, eu estou fazendo a minha parte de uma maneira muito legal. Eu cheguei, eu tive essa. Eu gosto muito, eu vejo muito isso nos russos, né? Não que eu tenha lido muitos, mas assim, o russo tem essa coisa do homem supérfluo, né? Dessa superficialidade da sociedade daquela época, deles se acharem assim, muito acima dos outros, extraordinários, exatamente. E ele se achava extraordinário, ele era juiz, ele sabe. Ele casou com a mulher, mas ele não gostava da mulher, ele nem, sabe, foi aquela ali a melhorzinha para o que ele pretendia. Ele era juiz, ele se achava o máximo. Ele se achava bom por tratar as pessoas de forma boa, e que ele não fazia diferença, e ele se achava por causa disso. Exato, quer dizer, ele era um cara sem noção, assim, para não falar piorzinho, sabe? E aí ele toma esse trompaço da vida, né? Porque a vida está aí, né? Para acontecer as coisas. E ele fica inconformado. Então, essa raiva que ele tem da família, que como assim? Ele, esse super cara que fez tudo, que era juiz, ele está doente, as pessoas não estão se comovendo, mas ele faria a mesma coisa. Eu acho que ele faria a mesma coisa, né? Tem uma passagem que fala aqui do pessoal indo jogar, logo no início, né? No dia eu acho que ele faria a mesma coisa, ele também ia se preocupar com a promoção. Então, conforme o tempo vai passando, e esse desprezo que ele tinha pelos outros, ele vai percebendo esse desprezo dos outros para com ele, inclusive dos médicos, que já não estavam, tipo assim, alguma coisa, você tem alguma coisa. E aí ele vê que ele vai morrer mesmo, quando ele entra, como você falou, né? Ele tem a negação, tem a raiva, tem até a hora que ele chega. E a única pessoa que tem um pouco de consideração com ele é o empregado. Porque era assim. E aí eu acho que ele começa a fazer essa reflexão, né? Que eu acho que é muita reflexão que o Tolstói, como você falou, estava fazendo naquele momento da vida dele, do que realmente fazia sentido. E eu acho que o que mais dói nele é ele perceber que ele tinha desperdiçado a vida dele, né? Ele desperdiçou todas as oportunidades, porque ele tinha muitas oportunidades. E aquele cara ali que era empregado, que não tinha oportunidade nenhuma, estava sendo tão generoso com ele, né? Então, eu achei o livro, assim, fantástico. Como é que um livrinho pequenininho faz a gente tantas coisas, né? Mas não fiquei com dozinho dele, não. Tenho empatia pelo sofrimento, né? Mas dozinho cheguei a... Para falar a verdade, todos os personagens são terríveis. Sim. Porque não dá. A mulher é um horror, né, cara? A mulher é um horror. Os amigos dele, o cara morreu e eles foram jogar o Wish na mesma noite. Inclusive, porque a partida. A mulher revelou ele e tá pensando nos rendimentos, no que ela pode tirar além do que ela teria de direito. Exato. Mas assim, ela não tá naquele luto de viúva, né? Ela tá Não. E não é nem com a sobrevivência financeira, é com o que eu posso ter a mais. Lucro, Exato. Não, tem uma hora que fala também no livro que ela queria muito que ele morresse para ela se livrar dele, mas se ele morresse, ela ia ficar sem o ordenado, sem o dinheiro. Então ele não podia morrer, porque nem assim ela ia se ver livre dele. É uma coisa horrível. Acho que todos os personagens são horríveis. É justamente essa crítica à sociedade que ele faz, né? Acho que o personagem que menos aparece é o filho dele, né? E eu acho que desde o início o filho dele está compadecido. Ele fala algumas vezes que o filho dele era um ginasiano, então a gente deve imaginar ali um adolescente dos seus 16 anos, 15 anos, e ele se compadece do pai, ele está sempre ali escondido meio que atrás da mãe e da irmã, ele está sempre com esse olhar triste, mas o pai não nota, não repara, né? Porque ele quer que todos notem ele, todos sintam pena dele, mas tem também a questão da enganação, que é isso, essa raiva que ele tem da enganação, eu entendo. Tipo assim, aquela pessoa, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que não tem mais jeito, mas as pessoas ficam fingindo que ainda pode melhorar, que ele ainda vai melhorar. Isso também dá raiva.
Aí olhando um pouquinho pro lado dele, né? Ele sabe que Complicado, né? Você vai chegar lá, o cara tá doente. Então é isso mesmo, já fez o testamento? Tá tudo só morrendo. tipo assim, mas toma esse remédio aqui que vai melhorar, sendo que nenhum remédio estava melhorando as dores dele mais, sabe? Essa parte também eu entendo. É aquela coisa, eu entendo os sentimentos de cada um, eu entendo que levou cada um a fazer aquilo, mas eu entendo que todos são pessoas horrorosas. Mas eu acho que também era da época, né? O cara tá sentindo dor, a esposa dele vai lá fingir. Ai, mas eu nem queria ir na ópera. Eu vou ter que ir na ópera porque eu vou ter que acompanhar os meninos enquanto você sente dor aí, sabe? Fala a verdade. Eu acho que o que ele quer muito é a verdade, sabe? Ele começa a perceber, a doença dele mostra para ele a hipocrisia das pessoas ao redor. Ele não consegue enxergar a hipocrisia dele. Isso que é engraçado, ele demora para perceber a própria hipocrisia, mas das pessoas ao redor ele nota, ele se irrita com isso, né? E aí ele fica com raiva, ele trata mal. Aí aquela coisa, quem tá com dor trata mal mesmo, não tem paciência. E a dor dele é descrita como excruciante. Os últimos 3 dias ele só gritava. É uma coisa absurda. É o que a Cássia falou aqui. A gente foi espectador do sofrimento dele sem poder fazer nada. E é exatamente pelo que a família passava, né? Eles foram espectadores do sofrimento do Ivan Illich, só que eles não se importaram com isso, diferente da gente, que nem conhece o Ivan Illich e ficou mais condoído com a morte, com tudo que ele passou, do que a própria família. E o Gerasim, né, que não tinha nenhuma ligação com ele, não tinha nada, passou noites em claro ali, cuidando, segurando as pernas do Ivan Illich, e toda vez que o Ivan Illich falava para ele ir, ele falava assim, não, o senhor tá moribundo. É aquela coisa, aquela realidade que ele queria, ó, daqui a pouco você não vai estar aqui, então eu tô fazendo aqui a minha parte, porque eu sei que daqui a pouco você vai morrer, eu tô fazendo por um moribundo, eu tô fazendo por alguém que tá doente, né? Eu estou fazendo porque eu passo por uma pessoa que viu uma coisa que faria por qualquer uma. É muito interessante isso. Quem vai falar agora? Pode falar, Fabi. Calma aí, deixa eu ver quem levantou a mão primeiro, que temos a Lena e a Fabi de mão levantada. Eu consigo Pode ser a descobrir aqui Lena, agora. pode ser a Lena, por favor. Pode ser a Lena? Pode, Pode por favor, falar, Lena. Eu estava pensando, durante a leitura, eu achei o comportamento dele, do Ivan Illich, meio abusivo com o Gerasim. Eu Com tomei certeza. uma certa antipatia dele nesse momento. Sem dúvida, foi muito abusivo. Porque ele se aproveitou da bondade do homem, né? Para pedir para ele ficar lá, levantando as pernas. Porque eu acho que ele nem sentia alívio. Chegou no momento que ele fala que ele não sentia alívio. Eu só queria que o rapaz ficasse lá segurando as pernas dele, porque eu acho que ele queria companhia, né? Uhum. É isso mesmo, Lena. Vamos lá, Fabi, você agora. Meninas, eu assim, eu concordo com tudo que foi falado até agora, né? Eu não li esse livro há muito tempo atrás, a primeira leitura que eu fiz foi na pandemia. Então, eu não sei se era aquele momento, então eu estava com uma coisa mais, assim, desesperadora em relação à família, e com muita pena dele, aquela coisa toda ali, eu não consegui enxergar um pouco esses detalhes todos que vocês já falaram do Ivan agora, né? Eu fiquei mais pensando na finitude da vida e tudo. Nessa releitura, não, eu já consigo enxergar bem mais o Ivan, as atitudes dele. Eu consigo não ter tanta raiva da família, não no sentido de que eles estavam errados, mas eu consigo ver, assim, não, eu analiso também, eu não sei como é que é a sociedade russa, né? Eu acho que eles não são carinhosos e acolhedores como nós, né? Eu não sei como é que é essa sociedade com relação aos seus adultos, né? Nós aqui temos a mania de falar que a gente vai criar o filho até o fim, né? O filho pode ter 50 anos e a gente fala, você ainda continua sendo meu filho. Se eu tiver que te bater, eu te bato, aquela coisa assim. Então, assim, eu tentei ver também por esse lado, porque o brasileiro, ele é mais família, né? Ele é mais passional e tudo, aquela coisa toda. E aí, obviamente que toda aquela atitude da Prascóvia lá com ele, de como a Eduarda falou, mal o cara nem estava frio, eles já estavam vendo.
né? A gente vê isso. Eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade e eu sei que uma família que perde um membro, assim, que é uma família que é hipossuficiente, que perde um pai, ela vai ficar desesperada no dia seguinte porque ela vai ter que alimentar a família. Então, a gente entende. Não era o caso deles ali, era uma questão mais de ganância. Mas, assim, o que me pegou na primeira e que continua me pegando, assim, nessa, é a oportunidade que esse ser humano teve de reanalisar a vida dele e não poder fazer nada, assim, porque eu também acho que o Tolstói não podia redimir ele ali, né? Eu acho que, como você falou, Ana, a gente se coloca um pouco no lugar e a gente não sabe o que é, porque a gente não recebeu esse diagnóstico. Vou morrer em uma semana, vou morrer. Então, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa nesse ponto. Mas, para mim, o desespero todo é você ter essa oportunidade de reavaliar essa vida, né? E eu achei assim, e ele como juiz, ele passou a vida inteira dele julgando, sabe-se lá como, pela postura dele, não devia ser, mas ele teve a oportunidade de se julgar ali no final. Ele não conseguiu aprender muita coisa, eu acho, ele não conseguiu ver, eu não sei se ele não teve tempo, mas eu acho que isso que é o torturante, né? Porque em alguns momentos dele de lucidez lá, de lucidez não, de calma, né, ou de esperança, ou de aceitação, ele falava, a morte é natural, embora ele também teve aquele episódio do Caio lá, que ele não se achava no direito de morrer agora, como ninguém vai se achar no direito de morrer. Então, assim, o que eu gostei mais nessa leitura foi essa questão dessas nuances, assim, dele próprio estar podendo se julgar, e ele não ter esse tempo, né? Eu não sei se o livro tivesse mais 50 páginas, se ele teria esse tempo de reavaliar a vida dele. Mas só essa uma semana que ele ficou, esses 3 dias, esses meses que ele passou, isso deve ser torturante demais. Para mim, a leitura São de 3 meses que ele passou de cama. E a leitura lá em 2020 foi essa, e agora continua para mim também, é assim, como que a coragem que é para gente que não tem esse diagnóstico tentar reavaliar suas atitudes, né? Porque isso vai envolver muita coisa. Ele é o reflexo, ele não foi abandonado, não botaram ele no lado de fora no frio, ele estava dentro da família dele recebendo o tratamento frio que ele deu à família dele a vida inteira, né? Então a família não judiou, mas recebeu, né? Deu o que ele recebeu. Ele preferia trabalhar, ele saía para trabalhar para não ter que ficar com a família em casa. Então a família também ia para o teatro para não ter que ficar com ele em casa, né? É igual o caso dos amigos que foram jogar o Wish. Provavelmente, se fosse o inverso, fosse algum amigo dele, ele faria a mesma coisa. Gisele falou isso e eu acho que ele teve uma oportunidade de trocar também de cargo, assim, e ele ia aceitar, e a vida ia ser assim. Agora, essa oportunidade que ele teve, né, de refletir, porque às vezes a gente sofre um infarto e a gente não tem. Isso que eu não sei se a gente são, porque todo mundo tem uma história, né? E esse livro ele me faz refletir nisso. Será que eu quero reavaliar minha vida hoje? Eu com 44 anos, será que eu quero? Porque são as minhas atitudes que eu ainda tenho esse tempo em tese para ver como vai ser o meu futuro. E será que eu quero mexer nesse vespeiro, né? Porque ele não Porque ninguém é 100% bom. Ninguém. E aí a gente avalia assim, a gente aqui em casa, a gente está com uma situação, não é esse caso, mas é de uma doença, né, meio que degenerativa, e o que acontece? É totalmente diferente, porque a nossa visão é no sentido de que sempre cuidou, sempre fez tudo pela gente, sempre esteve do nosso lado, agora é o nosso momento de cuidar, agora é o nosso momento de estar junto. Então, assim, nenhum momento passou pela cabeça, e aí é justamente pela história pregressa, né? Exato. E aí a gente fica pensando assim, ele estava vivendo a vida dele, ele estava fazendo algum mal em tese? Não, ele judiou dessa família, não judiou. Como que foi para ele chegar e ouvir, né, e perceber e se julgar que aquilo que ele fez, que ele achava que estava fazendo a parte dele, não foi suficiente para dar um suporte para ele ali? Aí a gente fica pensando, e o que eu estou fazendo, né? Eu vou merecer? Com meu filho e minhas relações com a minha família, com a minha irmã, com meus amigos, como que vai ser? Quem são esses amigos que estou? E aí não é só pensar nisso, é pensar se eu quero fazer, se eu quero reavaliar, se eu quero ter essa resposta, né? Se eu quero
mexer nisso e, de repente, ter uma negativa que o Ivan teve crua e eu posso ter só uma nuance, né? Então, é isso que me mexe com esse livro. Eu sei que é um livro que eu vou reler a vida inteira, até porque está todo mundo caminhando para essa morte, né? É a única certeza que temos. É a única certeza. E como vai ser, né? Porque não é só ir embora, né? Nesse caso dele, ele ainda teve esse amargor, né? Porque as pessoas morrem de diferentes formas. E eu acho que esse sofrimento final ali, que ele também não teve muito, ele não teve essa percepção, mas ele teve essa injustiça, eu acho que isso que foi o mais torturante, porque ele teve a oportunidade de se julgar, não se julgou bem, na minha opinião. Mas eu também acho que se o Tolstói chegasse ali e colocasse, tá tudo muito bem, meus filhos, meus amores, eu me arrependo de Terminou tudo. lindo, Incrível. A pessoa não ia ficar crível, por mais que seja aquele choque da morte, da finitude ali, de deixar. Me compadeceu algumas partes, né? Principalmente quando ele pede para o filho sair, então a gente vê um pouco daquela humanidade, está com pena da criança, que a criança está vendo aquele sofrimento ali, mas para mim eu me transporto nessa posição dele, né? Se eu estou preparada, se eu quero, se eu vou fazer essa avaliação da minha vida, esse julgamento da minha vida, como ele teve a oportunidade de julgar também. Cara, não tinha pensado desse jeito, não, mas... Para mim é o que me mata, assim. Que eu não sei se eu quero mexer nesse vespeiro, porque posso ter eu acho hoje que eu tô bem, mas e se eu tomar o choque que eu tomei, que o Ivan tomou? Mas ele achava que ele estava bem também. Exatamente, Então, assim, né? eu leio esse livro, mas eu leio com essa percepção, assim... Interessante. Eu sei que eu não estou no caminho do Ivan, né? Obviamente, eu não estou nesse caminho do Ivan. Mas, assim, a gente... a reflexão que a gente faz com o caminhar da nossa vida, né? Que a gente faz com 20, com 30, com 40. O que eu estou fazendo da minha vida? Não é só em relação às pessoas, é em relação ao trabalho, é em relação ao que eu estou fazendo. E cada vez que você caminha um pouco mais, você está mais perto, você tem menos tempo para ressignificar, para modificar, para fazer uma coisa legal para você, para sua família e tudo. Eu acho que a mensagem desse livro, para mim, é essa, né? É esse tempo que a gente tem de tentar modificar alguma coisa, porque ali está claro que é o reflexo do que ele foi, né? Exato. É a velhice que ele plantou. Né? É a morte que ele plantou, infelizmente. Tem hora, gente... a minha avó faleceu aos 84 anos de infarto fulminante. Ela estava saindo para comer pizza. E simplesmente, de uma hora para outra, ela estava ali e não estava mais. Esse tipo de morte eu acho que é uma bênção, né? Porque adoecer e você ter esse tempo com dor de refletir sobre tudo que você passou é muito triste. Para a gente foi uma morte mais difícil porque a gente não teve condição de se despedir, de passar um tempo com ela, de uma hora para outra ela estava aqui e depois não está mais. É muito doido a gente colocar isso na cabeça, né? Mas para quem vai, é uma maravilha, porque você fica ali 3 meses na cama, revivendo, vendo como todas as pessoas agem quando você precisa delas, né? E eu acho mais cruel ainda quando você sabe que você foi aquela pessoa que ajudou muito e na hora que vamos ver que você precisa, também é difícil, né? Fala, Lia, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Olá. Vou tentar não falar muito para não me perder num monte de coisa que eu pensei quando eu estava lendo. Mas eu acho que eu concordo muito e pensei muito da forma que a Fabi pensou, assim. Foi a primeira vez que eu li o livro e também a minha primeira leitura do Tolstói, mas me trouxe várias reflexões de coisas até que eu já tinha discutido em alguns momentos na terapia, assim. Pelo que eu entendi, né, o livro foi escrito nesse período que ele estava numa mudança do pensamento, assim, no sentido de criticar os valores da sociedade, né, e tentar levar a vida de uma forma mais simples e tudo mais. Eu acho, assim, que ele atingiu esse objetivo, pelo menos nessa reflexão em mim, ele realmente conseguiu causar, que é algo que eu já penso há um tempo, né, algumas reflexões que me geram. Uma que eu acho que o Ivan pensou aí quando estava nesse período de reflexão. O que a gente vai fazendo durante a vida, por qual motivo a gente toma aquelas decisões. Então, assim, aparentemente ele foi
seguindo um passo a passo de vida pelos consensos sociais, né? Estudou na escola de jurisprudência porque era o desejo da família dele, aí diz que ele tinha mais 2 irmãos, e aí um outro irmão também estudou, e o outro ele falou de alguma forma assim, como se não quis nada da vida porque não quis seguir esse caminho. Aí depois casou, sem nem gostar muito da mulher, mas porque ela era bonitinha e era conveniente, e aí socialmente um homem casado é mais respeitável, né? Aí foi seguindo. Aí depois foi procurar um cargo, mas também pela aparência, e ele fala, eu até grifei um momento em que ele falava quando ele trocou para esse cargo de juiz de instrução pela sensação de poder. Ele até fala que não abusava do poder e que era legal com as pessoas, mas eu marquei aqui que esse emprego, quando ele trocou de cargo, atraía mais ele, porque ele percebia que todas as pessoas dependiam dele, que ele tinha o poder de esmagar quem ele quisesse, mesmo as pessoas mais importantes e cheias de si, ele tinha o poder de fazer isso nas mãos e bastava escrever as devidas palavras num papel timbrado para que alguém fosse trazido à condição de réu ou testemunha, e prender ou não ia depender da decisão dele. Então, ele se sentia muito, né, feliz por ter esse poder. E, assim, aparentemente, tudo que ele foi escolhendo na vida, acho que nunca foi muito pela vontade dele, às vezes foi mais pela convenção social e da imagem, do que os outros iam pensar, né? Até fala de quando ele decorou a casa, não era uma casa obrigatoriamente de rico, mas tinha os enfeites e a decoração que fazia parecer rico e fazia parecer pomposo para quem fosse visitar e quem fosse ver. Então, já refleti muito na minha vida pessoalmente sobre isso. Se o que eu escolho é porque eu quero, ou pensando no que os outros vão pensar, ou Ou na se é o que opinião a dos outros. sociedade espera, né? E porque no futuro quem vai sofrer as consequências sou eu, né? Então, aparentemente, eu acho que, pelo que eu li, ele trabalhou muito, focou sempre na carreira e nas aparências e tudo. Eu acredito que isso possa ter, sim, distanciado ele da família. E aí, quando ele queria o carinho, não que obrigatoriamente as pessoas tenham que ser distantes dele porque ele foi distante dela, mas, enfim, se você não teve uma vida inteira de carinho e de proximidade, de repente não tem como você querer que, né? Claro que vai despertar uma compaixão, mas assim, foi uma vida inteira de distanciamento, pelo menos assim eu entendi. Sempre o trabalho foi o tópico, o ponto principal, né? Exato. E eu acho que a outra reflexão é essa da inevitabilidade da morte, né? Que é o único, acho que foi o Ariano Suassuna escreveu, né? Encontrou-se com o único mal irremediável. É a única coisa da qual a gente não vai conseguir fugir. E aí entra de novo nessa questão do poder. Acho que também isso para ele foi difícil, né? Porque antes ele tinha o poder de controlar o que podia acontecer com a vida de várias pessoas só com a canetada. E aí, de repente, ele perdeu o controle dele a ponto de não conseguir nem ir mais ao banheiro, né? Precisar que o empregado coloque para ele poder fazer as necessidades, precisar que outra pessoa limpasse ele, precisar que outra pessoa transportasse ele de um lugar para o outro. Eu acho que isso também é impactante. Mas, assim, para mim, a reflexão geral é essa, assim. As consequências das nossas escolhas ao longo prazo da vida, né? E isso de o que a gente está fazendo é porque a gente quer fazer aquilo, ou é porque a gente faz esperando a opinião dos outros, ou das normas e convenções sociais, e que eu acho que é importante, como a Fabi disse, assim, a gente pensar, se a gente quer refletir sobre isso, mas a gente ainda tem esse tempo, talvez, de modificar certas coisas, sabendo que tudo que a gente escolhe hoje é a gente que vai ter que lidar com elas no futuro, né? Exato. Lembrando, né, gente, a gente fica pensando também muito por esse lado, né? Ah, quando foi eu que estiver precisando de alguém, ou aquela coisa toda, mas a gente também tem que pensar que quando a gente morre, a gente é esquecido assim, ó. Esse livro fala isso também. Morreu, acabou, as pessoas estão seguindo a vida, ninguém vai deixar de viver porque a gente morreu, ninguém vai deixar de ser feliz porque a gente morreu, as pessoas seguem a vida, continuam fazendo tudo, então a gente também tem que parar de se importar, como a Lia falou, será que o que a gente está fazendo hoje é porque a gente quer, ou a sociedade espera que a gente faça algo,
porque talvez essa seja a reflexão mais profunda da vida dele, porque o único momento que ele foi feliz foi na infância, que foi o único momento que a sociedade não cobrou nada dele, né? É interessante. Vamos lá, vou deixar a Dani falar primeiro, depois a Gi. Pode falar, Dani. Boa tarde. Boa É, tarde. essa leitura, na verdade, ela me fez refletir tanto a questão da obra, quanto a questão da vida mesmo, das situações que a gente vive e que a gente se questiona, né? Como o Fabi também colocou. Em relação ao personagem, eu concordo no que ele foi em vida, né? Com tudo que foi dito até agora. E o que me faz refletir dessa obra não é nem o ponto de como ele foi em vida ou a própria morte, mas a questão mesmo da humanidade. E a humanidade, nesse livro, ela vem bem demarcada. A humanidade que a gente tem enquanto a gente vive e a humanidade que a gente passa a ter em decorrência da morte. E que muda, né? Tanto a atitude quanto o pensamento. Ele teve a possibilidade de refletir sobre tudo. No final, ele queria pedir perdão, mas ele não conseguiu. E, vixe, essa parte foi que me doeu demais, porque fala assim, e morreu sozinho. E aí gerou muito mais a reflexão, porque a gente vê a questão da humanidade na falha, a gente vê a humanidade na questão do poder, de talvez querer acertar ou não, mas essa questão do morrer sozinho é o que, enquanto humano, é o que pega a gente. A gente escuta que a gente nasceu só, que a gente vai morrer só, mas a gente constrói tantos elos, tantas coisas durante a vida, ainda que nesse cenário, né, de interesse, de tudo mais. Ele tinha para onde ir para beber, ele tinha para onde ir para jogar, ele tinha a mulher até para brigar, para discutir. Mas o que me pegou foi nessa parte final, ter morrido sozinho. E aí, uma outra coisa que eu destaquei é a questão do, eu não vou saber falar o nome do moço que estava com ele, E era que assim. é ele. Ele fala na reflexão, e aí o autor brilhantemente tem uma parte que parece que é um capítulo inteiro que a gente está na mente desse moribundo. A gente vive com ele a dor a partir da narração, mas tem um momento que coloca a gente dentro da cabeça dele. E é muito brabo. E aí ele vai e faz essa reflexão de que essa pessoa que servia a ele estava todo limpo, ele estava todo asseado, ele estava todo organizado para fazer um trabalho sujo. E aí a gente vê também a nossa humanidade, que não está no poder que a gente tem, no dinheiro que a gente conquista, mas no que no fim, o que fica para a gente, né? É o E que a aí gente faz depende a pelo outro, outro, a um né? terceiro, que nada tem a ver, é quem vai cuidar, é quem vai estar ali junto. Me fiz criança quando ele pensa na infância dele e quando ele reflete, porque a dor dele era tamanha, o sofrimento dele era tanto que ele queria apenas ser como uma criança quando está doente, que esteja alguém ali perto dele, dando carinho, falando alguma coisa, consolando ele. E aí a gente passa a ver a melhor fase da vida da gente é a infância. Por mais que durante a vida a gente vai tendo outra visão, outras construções e tudo mais, mas é na infância, é na inocência que a gente tem, é que a gente vive plenamente. E aí, no final, tem uma parte do livro que ele fala que não é nem bom ele lembrar da infância, porque até isso vai doer nele. Por tudo que ele viveu bem na infância, por tudo que ele viveu mal também no caminho, né? Então, o que ficou para mim foi isso, essa reflexão mesmo da vida, da morte, a partir puramente da nossa humanidade. Porque a gente pode ser esse Ivan, a gente pode estar vivendo essa vida toda contrária, com escolhas contrárias, e que a gente reflita para que a nossa morte não seja como a dele, né? Enfim, Exato, foi isso que exato. E o Guerassim vem para mostrar, né, gente, que a vida não é ascensão social, não é nada daquilo do que faz a gente se destacar. E sim o que a gente faz pelo outro sem esperar nada em troca, né? Porque o Guerassim faz ali, ele tem a certeza que ele não vai receber nada em troca. Ele está fazendo porque ele é uma boa pessoa.
né? E não porque ele... Ou porque o Ivan fez algo por ele antes, ou algo do tipo. E tá aí a prova, né? Eu acredito que até para quem nunca foi bom, sempre vai ter alguém para olhar por ele. Sabe? Não porque a pessoa merecia, como é o caso do Ivan, mas sim porque o Gueracim é bom, não porque o Ivan é bom. Isso é interessante da gente raciocinar também. Pode falar, Gi. Então, né? Eu trabalho com a morte, porque eu faço inventários. Eu sou advogada. Eu E faço você inventários. trabalha com o pior da morte, que é o que vem com briga de heranças. Exatamente. Então, era isso que eu Com a queria falar, né? Eu faço trabalha com a Prascóvia, ela. com as Prascóvias e Exato. as Prascovinhas. E com os Ivan Zilit também, porque o que acontece? Eu faço inventário e testamento. E aí o que eu mais vejo são as pessoas, por exemplo, nos testamentos, são as pessoas querendo ter um controle sobre a vida e o patrimônio após a morte delas. É um tal de deixar imóvel para filho, com cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade. Acho que se o cara pudesse delimitar a vida do filho, e às vezes a gente está falando de filhos de 50 anos, sabe? O que a moda agora é como não deixar nada para a minha convivente. Esse negócio de É uma herança, febre agora isso. isso tá, as pessoas estão preocupadíssimas com isso. E é assim, né? E as pessoas estão preocupadas com a questão do patrimônio delas após a morte. Quer dizer, eu acho que o mais difícil, e eu acho que isso que faz o ser humano sofrer, é porque o ser humano não quer perder o controle nem depois que ele morre. E a vida não tem controle, cara. Você pode fazer tudo dentro daquele esquema regradinho. Eu vejo muita gente. Eu sou uma pessoa que sou organizada, tenho meu planejamento, faço meu plano, não sei o que. Aí vem um resfriado e pá! Semana Vem uma passada crise foi de mais ou asma. menos assim. Você está entendendo? Vem um outro negócio e pá! E aí você fala assim, cara, não tem controle. Então, enquanto a gente não entender que não tem controle, que tem hora que está tudo bem e de repente vai ficar tudo mal, e é isso, a gente vai ficar nesse sofrimento. E eu vejo que o que mais o pessoal fica ligado é essa coisa do vou morrer, e o que vai ser? O que vai ser do meu filho, da minha mulher, do meu pai, Você nem da vai minha estar mãe? aqui mais, né? Daqui a 5 minutos, teu filho, tua mulher, eles vão lembrar de você pontualmente. Mas eles vão acordar de manhã. Uma vez eu li uma entrevista da Daniela Pérez, da mãe da Daniela Pérez, falando que ela andava pela rua e a filha dela tinha morrido, mas assim, as pessoas continuavam indo para o trabalho, o sol continuava nascendo, e é isso. E com o tempo, o sol vai nascer para você também, você vai sentir dor, você vai sentir aquilo, mas você vai continuar vivo. A não ser que você tenha um momento de loucura e tire a sua própria vida. Mas Não tem raramente controle. acontece. Raramente acontece. Então, sabe, eu acho que o que mais esse livro me fez refletir foi sobre isso. Faça escolhas por você. Não é ser egoísta. É pensar no que é um valor para você. O que é válido para você. Como o emprego, também não lembro o nome dele, Gervasi? Gueracim. Ele fazia por ele, porque o Ivan nunca tinha sido bom para ele também. Aquela sociedade lá, o cara era servo, o cara devia ser maltratado, ficava lá segurando a perna dele, ele queria companhia, o cara ainda tinha que ficar segurando a perna. O cara era bom, o cara estava fazendo aquilo por ele. Então a gente tem que fazer pela gente. Não adianta a gente querer fazer pelo pai, pela mãe, pelo filho. A gente quer, né? Se eu pudesse engolir a minha filha, ela ficar na minha barriga o resto da vida, e eu ficar administrando, mas não podemos, não podemos. Então, se a gente fizer a nossa parte, se cada um fizer a sua parte, o resto, e eu acredito muito na reciprocidade, eu acho que se você for legal, você vai encontrar alguém legal para cuidar de você. Eu acho que se você viver... Somos humanos, vamos errar muito, muitas vezes, a gente também não pode pirar, mas vamos tentar, né? Entender que não tem controle, gente, não tem controle, tá aí. A gente tem que entender que a gente é o vilão da história de alguém, mesmo que a gente não saiba. Mesmo que a gente não saiba. Tem jeito. É exatamente isso. Por mais que a gente não saiba, por mais que a gente não tenha feito por querer, por mais que
a gente nem pense nisso, foi algo que a gente fez sem pensar, a gente é o vilão da vida de alguém. Deixa eu ver o que as meninas anotaram aqui do lado. A Camila. Ele tem a certeza durante toda a vida que viveu corretamente, e só se questionou isso quando viu que realmente ia morrer. E aí vem essa dor, porque não tem um tempo para mudar nada mais, não tem como voltar atrás. Ele era extremamente ambicioso. Sim, mas fiquei pensando que isso do filho ser bom, o autor quis trazer a inocência da idade, tem isso também. Tanto que quando ele reflete o fim da vida, ele percebe que só foi realmente feliz na infância. Perfeito, faz sentido também, Camila. Os únicos momentos nos quais ele acreditava ter vivido a vida da forma correta remetia à sua infância, porque na infância a gente não se preocupa com o que a sociedade espera, né? A gente não tem... E tem o orgulho, né? Vocês sentem que se tem um personagem que é orgulhoso, é o Ivan. Ele tem orgulho das coisas que ele fez, ele tem orgulho do que ele conseguiu, ele tem orgulho. E quando a gente é criança, a gente não tem tanto, a gente não tem orgulho. Vocês chegaram a assistir o Divertidamente? Só um- Assistam, porque é isso, assim, a gente chega na puberdade e alguns sentimentos que não existem quando a gente é criança começam a aparecer, né? E orgulho é um desses. Orgulho é um desses sentimentos, porque quando a gente é criança, a gente fica alegre, triste, feliz, com fome, mas a gente não fica orgulhoso. Eu senti muita pena do Ivan e me senti como a Fabiana na primeira experiência dela. Esse livro mexeu mais justamente por uma experiência. Meu pai passou 8 meses numa cama e eu não conseguia ver ele daquele jeito. Na época tinha 13 anos. Enquanto saudável, ele era uma pessoa extremamente difícil. Lendo, eu fiquei refletindo sobre o tempo que o Ivan teve para se redimir. Se vamos ter uma oportunidade ou sofrer. Quem vai estar ao nosso lado de verdade ou se o fardo da morte próxima será carregado só por mim. É isso aí. É isso aí. Verdade, Cássia. No fim das contas, no fim da vida, é só a gente que vai ter que lidar com as consequências das nossas escolhas. Aliás, para falar a verdade, desde o início da nossa vida, todas as escolhas que a gente toma, única e exclusivamente, é só a gente que arca com elas. Pode afetar a vida dos outros, mas as consequências são nossas. Geracim representa essa humanidade que a Daniele falou. Exatamente. Geracim é o brasileiro que vai tomar, que é maltratado pela sogra, pelo sogro, mas quando a sogra e o sogro fica doente, está lá tomando conta, porque isso é muito característica do brasileiro, né? Ah, minha sogra foi horrível, mas a sogra precisou, tá lá, tá tomando conta. Sempre é assim, né? Ele faz pela mulher, né? Não pela sogra, mas tudo bem. É isso aí. E tem isso, porque nós somos aqui um grupo de meninas lendo esse livro. Eu acho que talvez que a gente aprende a cuidar, né? Independente de quem seja. Pessoa má, se a pessoa tá doente, se a pessoa precisa de cuidado, a mulher brasileira, principalmente, ela aprendeu a cuidar. Então, a gente não se vê abandonando alguém, aquilo ali pra gente é doído. Um cara que tá sofrendo de dor e a esposa ficar escondida a 2 portas dele para não ouvir ele sofrendo, isso pra gente é incabível, né? Mas isso também vem da nossa cultura, né? Talvez um homem aqui não teria os mesmos sentimentos que a gente teve durante uma leitura dessa, porque eles não têm não é instinto, que eu acho que ser cuidadora não é um instinto, a gente aprende isso, né, desde novo. Todo mundo tem esse instinto, só o dos homens que não foi exercitado direito. Agora, você falando da sua avó, ontem a gente estava conversando aqui e a gente está falando sobre essa questão de morte, que a gente está com um familiar no hospital, em cuidados paliativos, aquela coisa toda. Aí uma amiga falou assim, mas quem morre de uma hora para outra, para quem fica é muito ruim. Pois eu vou ser egoísta, minha filha, eu quero morrer de uma hora para outra. Quem fica, eu não estou nem aí. Lide com sua dor. Eu não quero sofrer. É mais ou menos assim. Sem contar, gente, que assim, eu acho que quando a pessoa fica acamada, que precisa, independente do tempo, 1 semana, 15 dias, 2 meses, anos, todo mundo sofre. Uhum. E às vezes a família muito mais porque a gente tem essa coisa de egoísmo, que a gente está vendo que o ente está doente, está sofrendo, mas a gente quer ele ali. A matéria. Não interessa como está a matéria. Isso, Então, a gente é agarrado. pegar naquele de desapegar, né? De assim, pode ir, tudo bem, vai tranquilo. E às vezes, na minha profissão, então, é muito comum a gente ver isso. Às vezes é só isso que o paciente está precisando. É tão comum de você ver um paciente que tem um parente, um filho, um irmão que mora longe, fica ali. No dia que aquela pessoa chega, ele descansa. Tá só esperando. É.
É complicado, Exatamente. mas, sinceramente, a morte da sua avó, eu sei que para vocês foi difícil, mas para ela, com certeza. Para ela foi maravilhoso, porque ela estava bem, né? Exatamente, ela não Foi de uma hora sofreu. para outra, é Eu leve. brinco, eu brinco, eu digo assim, quando o homem lá em cima chamar a senha, que ele chame de uma vez. A minha, pelo menos. Né? Na época que minha avó faleceu, inclusive minha avó estava viajando, né? E ela morava lá em casa com a gente. Minha mãe fala que até hoje, por causa disso, ela tem a sensação de que minha avó está viajando e logo vai voltar, porque parece que não fecha, né? Quando a pessoa fica doente, olha o nosso egoísmo. Quando a pessoa fica doente, a gente vai se despedindo, a gente vai se desapegando, né? O meu Mas é pai, egoísmo. o meu pai faleceu na pandemia, eu morava no Mato Grosso do Sul, ele em Fortaleza. Graças a Deus foi assim, uma semana. Ele internou, entubou no outro dia, uma semana Não seguinte ele sofreu. morreu. Fez 4 anos agora, foi em 2020. Todas as vezes que eu vou em Fortaleza, que eu chego na minha mãe, assim, a primeira coisa que eu entro assim, no quarto, que eu não vejo a cadeira de roda dele, para mim não fechou. Por quê? Porque eu não pude acompanhar, eu não vi, É isso não aí. teve enterro, aquela A coisa gente toda, não né? tem um Então, fechamento, não né, fez, do ciclo. não fez. É, Hoje é mais fácil de falar, mas não fez. é isso aí. A minha mãe fica assim também. O que a Cássia falou? No caso, minha mãe cuidou do meu pai até o dia da morte dele, assim como ela cuidou da prima, pai e tio até o último dia de vida deles. Já eu confesso não ter essa natureza, e nem é por egoísmo, e sim medo. Algumas pessoas agem como se a morte fosse contagiosa, como se ela nunca fosse acontecer. Tem isso mesmo, né? Algumas pessoas agem como se o próprio Ivan Illich, como se ele fosse muito especial para a morte chegar para ele, né? Mas a questão do ser cuidador é isso, né? Porque sua mãe abriu mão da vida dela para cuidar dos outros, e isso diz mais sobre ela do que sobre os outros, na realidade, né? É isso que é interessante. É isso que é legal da gente pensar. O ser cuidador e o ser bom com quem está precisando fala mais sobre a gente do que sobre o outro. Apesar de que o outro também tem a parcela de culpa dele. É porque tem gente que afasta todo mundo. Muito complexo, gente. É um livro tão pequenininho, com tantas coisas para a gente falar. Eu anotei aqui, por exemplo, alguns pontos, né, caso a conversa não desenrolasse, para a gente falar sobre as lições que o livro deixa, as reflexões, mas essas já foram espetaculares, né? Eu anotei aqui, por exemplo, a reflexão sobre autenticidade e vida significativa, porque a vida de Ivan Illich, ela sempre foi superficial, ela sempre foi focada em aparência. Então, quando ele fica doente, ele começa a contrapor, pensar na vida dele com mais profundidade, né? E aí, só a partir daí que ele vai aceitar a mortalidade dele. Quando ele vê que a vida dele não teve aquele significado e aquela importância que ele imaginava, por causa da forma que os outros estão agindo com ele, ele percebe que ele não era nada daquilo que ele imaginava, e aí ele começa também a aceitar a sua mortalidade. Tem a reflexão sobre a mortalidade em si, que é a reflexão mais clássica do livro, né? É aquela ideia de viver uma vida mais plena, uma vida mais compassiva, é pensar na morte não apenas como um fim, né, mas como o fechamento de uma vida que foi vivida, que teve um propósito, que deixou reflexos para depois e para além de você, né, isso aqui é interessante. E também faz aí já parte, né, do que o autor estava passando naquele momento, que é a crítica ao materialismo e a crítica a toda a hipocrisia social, que é presente do início ao fim do livro. Então, a gente vai ter a crítica à sociedade burguesa da época, a gente vai ter uma crítica a essa busca de status, essa busca de riqueza, mesmo tendo uma vida completamente vazia, completamente sem sentido. É aquela pergunta, se te perguntarem, você é feliz? Aí você fala, sou. Por quê? Aí começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Eu espero que vocês, nesse momento, estejam pensando em um monte de coisas. Eu sou feliz porque eu amo minha família, porque eu amo minha vida, eu amo meu trabalho, ou não. Mas eu espero que na cabeça de vocês tenha pelo menos uma lista de 5 coisas que vocês sabem que são o motivo da sua felicidade. E aí, quando a gente pensa no Ivan Illich, será que ele tinha essa lista de 5 motivos? E assim, esses 5 motivos, a maioria das vezes, não envolvem a gente, né? Envolvem o que a gente faz pelos outros. Isso aqui é interessante. Então, ele vai usar a história do Ivan Illich justamente para expor essa sociedade hipócrita, né? Que acredita que uma pessoa feliz é uma pessoa bem-sucedida. E aqui ele vai diferenciar bem uma coisa da outra. E é isso, né? Foi tudo que a gente conversou.
e o fechamento foi muito bom, meninas. Vocês fizeram refletir mais do que eu já tinha refletido. Para mim foi uma releitura também. A primeira vez que eu li, eu achei o livro muito chato, mas eu li bem mais nova. Eu achei chatérrimo, eu achei todas as pessoas chatas. Eu achei o Ivan Illich um saco. E aí hoje, assim, relendo, né, depois de mais velha, foi outra mentalidade. Pode falar, Lia? Eu queria só sugerir uma leitura. Não sei se alguém conhece, talvez a Janete conheça, enfim, o livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é escrito eu pela tenho Ana essa Cláudia lista. Quintana Arantes, né? É uma médica que é geriatra e trabalha com cuidados paliativos. E aí ela fala justamente sobre isso, né? Tirar o conceito, a ideia é tirar o conceito da morte como uma coisa ruim, nesse sentido que você falou, de ser um fechamento de uma vida plena, mas então a gente tem que refletir. A gente está vivendo como a gente gostaria de viver? Para quando chegar no dia final, a gente saber, poxa, é um dia que é um fechamento de tudo que eu vivi e que foi feliz, sabe? É maravilhoso. Eu já li eu li na faculdade, já li depois que me formei, já li assim umas 3 vezes em momentos distintos. Eu sempre choro, me emociono e sempre reflito muito. Eu acho que casa bem até com essas reflexões que a gente fez, assim. É muito bom. Indico para todo mundo ler, é fininho, rapidinho, é mais tipo uma conversa dela contando experiências, então é bem fluido para ir lendo, assim, devagarzinho, em pedacinhos. Tem uma palestra também dela naquele TEDx. Posso até depois Vou mandar o vídeo se Manda lá vocês no quiserem grupo. ver. Manda sim, manda sim. Pode falar, Janete. Não, é que eu costumo dizer que a nossa sociedade brasileira, a gente não gosta nem de falar sobre o assunto, né? É outra sociedade que as pessoas fazem festa, é uma passagem, aquela coisa toda. Até porque a nossa é cultural, é difícil. Pela minha profissão, eu gosto do tema por causa disso, porque eu não tenho como fugir disso na minha profissão. E é isso mesmo que você falou, quando você fala assim com seus pais, principalmente, não, porque quando eu morrer, os pais falam até bate na madeira, não fala disso. É isso mesmo. Gente, você paga plano funerário? Não, não quero ter essa conversa. Gente, pra que isso? É a hora que a gente gasta mais dinheiro, porque é tudo cash, ninguém recebe cartão, é tudo Exato. E depois eu vou deixar uma dica aqui de um filme que eu assisti ontem, Até que as Cores se Acabem. Não sei se vocês já viram, é japonês. Não, A menina tem 6 meses de vida e o menino 1 ano. Muito interessante a história. Até que as cores se acabem? Eu acabei de chorar no Netflix. Vou até deixar anotado aqui no chat. É rapidinho, 2 horas, 1 hora e pouquinho. Bem legal. Até as cores se acabam, uma coisa assim. E o livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver? Isso. Ana Cláudia Quintana, não é isso, Lia? Ana Cláudia Quintana Arantes. Pronto, tá anotado os dois aí no chat para vocês pegarem. Também. Mas é bem interessante, quem gostar do assunto. É isso aí. Mas Lena falou que... é leve, tá, gente? Eu gosto. Tranquilo. Os cuidados paliativos, a Lena falou, os cuidados paliativos permitem que uma pessoa em estágio terminal possa ter uma morte digna sem muitas dores e oferecem essa possibilidade das pessoas se despedirem, sem medidas médicas extremas para prolongar a vida. Sim, e é interessante que as pessoas em cuidados paliativos, a maioria das vezes elas sabem, né, que estão em cuidados paliativos. E aí elas também começam a interiorizar as coisas. O que mais irrita o Ivan Illich é que ele sabe que não tem mais jeito para ele, mas as pessoas continuam agindo como se tivesse. Isso também, às vezes, fica um ensinamento para a gente, né? Para caso um dia não deseja a ninguém, mas se a gente passa por uma situação parecida com essa, ou conviva com alguém assim, a gente tem um pouco de senso também, né? Pode falar, Lena. Eu penso que o último médico que o atendeu, né, foi o único que tinha essa noção, né, de cuidados paliativos. Exato. Porque foi o único que preocupou em tirar a dor, né? Vamos dar ópio para ópio, ele, ele vai né? viciar, mas o que tem? Uhum. Né? Faz sentido, Lena. É isso aí. A Diana, deixa eu ver aqui. Diana falou que já leu o livro e chorou horrores. Ai, meu Deus, então se preparem, já leio um livro com um lencinho do lado, caso vocês queiram ler. A Fabi já falou que não leu por esse motivo, que tem medo desse tema. Comprei num momento difícil, mas não tive coragem de ler. A Dani tem ele também, não teve coragem, mas já viu o livro. Não é um assunto fácil. Pode falar, Lena, quer falar?
Não. Tá bom. Mas é isso, gente. Não quero falar. Pode falar. Não, foi confusão que eu fiz com a mão. Não, tá liberado, então. Tá tranquilo. Então é isso, gente. Foi ótimo essa leitura. Eu vou pegar as indicações que vocês deixaram lá naquele primeiro post e vou lançar amanhã a enquete para a nossa próxima leitura do desafio. Vou liberar lá no Instagram, vou escolher 4 livros. Eu estou tentando escolher, dentro que vocês me indicaram, alguma ligação com os temas do mês, só que é muito difícil, porque no livro de 200 páginas que tem alguma ligação com distopia, que vai ser o tema do nosso mês, então eu vou deixar mais aberto. Se bobear, eu vou fazer umas mais enquetes e aí vou afunilando até chegar ao livro para ficar mais interessante, tá? Vamos ver o que a gente vai fazer. Vai ter foto do livro, que a gente sempre esquece. Por favor, vamos fazer a foto, porque aí depois eu faço o sorteio. Lembrando que vocês precisam ter respondido todas as enquetes. Eu já fechei as enquetes lá, porque o bom do Telegram é que eu posso fechar as enquetes. Então, eu fechei as enquetes. Tem que ter respondido todas as enquetes. Tem que ter colocado o eu quero lá no primeiro post. E tem que saber a palavra secreta. Então, quem saiu no sorteio, é só me chamar no privado e me falar a palavra secreta. Então, vamos lá. Vamos fazer nosso print. Preparadas? X agora, hein? Pronto. Vou cortar aqui e já vou mandar lá. Ô, Dani, se quiser aparecer sem o livro, não tem problema também, não. Quem tiver sem livro pode aparecer também. Eu bato outro print aqui. E aí, você quer aparecer, Dani? Então vamos. Isso, vamos mesmo sem livro, então. X! Pronto. Todas maravilhosas. Vou mandar aqui no grupo já. E vou fazer o sorteio. O sorteio, meninas, vai ser assim. Eu vou sortear os 2 vales de R$ 30 e um livro da minha biblioteca. Primeiro vou fazer o sorteio dos 2 vales e depois vou fazer o sorteio do livro, tá? Lembrando que eu vou dar um número para cada uma e aí vocês só me mandam a palavra secreta no Telegram, tá? No privado, pode me mandar, me chama lá e me manda a palavra secreta. E eu preciso da lista de vocês, da lista de desejos da Amazon, certo? Aí eu vou conferir se vocês cumpriram tudo. Se não tiverem cumprido, a gente faz outro sorteio. Eu pego o nome de uns números que vão estar anotados aqui e faço outro. Combinado? Então, eu vou falar os números, tá? Não coloca número para mim, Ana. Eu não votei nas enquetes. Beleza, sem problema. Então, vamos lá. Vou colocar 1 a Cássia. 2 a Lena. 3 é a Diana. 4 é a Camila. 5, a Thalita. 6, a Gisele. 7, a Lia. 8, a Janete. 9, a Fabi. E 10, a Dani. Duda, você esqueceu de participar da enquete? A guria, essa semana foi tão corrida, eu nem vi a enquete. Na verdade, eu fui entrar no grupo do livro do desafio agora, eu não sabia meu que Deus. tinha grupo separado, lembra? Que daí eu perguntei ali se É tinha um grupo. verdade. Não, então, na próxima você já pega, você fica Isso, atento. não. Na próxima Coloca já o grupo do desafio para apitar, que aí pode fica deixar. atento. Obrigada, tá? Nada, vamos lá, ó. Então, a gente tem de 1 a 10. Vou sortear o primeiro vale, que vai para a Gisele. Vamos lá, mais 2 agora. O segundo vale vai para a Diana. E o livro da minha biblioteca, que também é um livrão,
vai para a Fabi. Fabi, agora eu não sei se a Fabi já tem, qualquer coisa eu mudo, tá, Fabi? É que você tem um monte de livro também. Mas a gente vai conversando. Não tem problema, Diana, o negócio é que você participou. Depois eu vou conferir para vocês participaram de todas as enquetes, garotas, mas quem não tiver participado aí eu faço sorteio de novo, certo? Muito obrigada pela companhia. Quem vai participar do encontro do King, pode sair do link que eu vou mandar outro depois, tá? Para ficar tudo certinho. Boa noite, meninas. Ah, lembrem-se, quarta-feira é o debate final de Jane Eyre. Tá bom? Beijos. Não é segunda é sprint ainda. Beijo, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.